Passo a passo, como fazer um banco de papelão. O primeiro passo é desenhar um molde. Nós vamos desenhar esse molde, ao final do vídeo vamos passar todas as medidas sobre uma placa de papelão. Essa placa de papelão que nós utilizamos aqui, ela tem aproximadamente 5 centímetros. É um papelão bem específico. Depois que a gente riscar o molde, uma etapa importante são os encaixes. A gente vai aproveitar que vai passar o estilete para ficar marcado e ficar mais fácil de passar com a tico-tico. Nós utilizamos aqui a ferramenta da tico-tico para facilitar o serviço, mas ele pode ser cortado também com estilete. Percebam a diferença dos encaixes das duas peças. Essa é a primeira peça. Na segunda peça, o encaixe é menor. Na sequência, vamos mostrar. Esses dois encaixes, um está na parte superior e o outro está na parte inferior, para que as duas peças se encaixem. O próximo passo é a construção do tampo, do assento do banco, já que já cortamos as duas pernas. A gente vai desenhar a circunferência e novamente vai cortar com a serra tico-tico. A tico-tico é uma ferramenta fácil de encontrar, loja de materiais de construção. É uma ferramenta acessível, não é uma ferramenta cara. Mas na ausência pode usar sim o estilete. Uma dica importante é que a fibra do papelão não pode estar na horizontal, deve estar sempre na vertical. Vamos colocar aí 4 reforços para os pés, um em cada lado. Vamos desenhar e vamos cortar novamente com a tico-tico. Vamos usar agora uma mistura de água e cola. Essa mistura que nós vamos usar agora, ela pode ser um pouco mais líquida, não tão densa. Nós vamos cobrir todas as extremidades do papelão com essa mistura. E com o auxílio de um ralo, nós vamos fechar os poros do papelão. Esse ralo, a gente produz ele aqui com pequenos pedaços de alumínio e um prego, a gente produz esses ralos. Mas pode ser utilizado também um ralo de cozinha, um ralo. Toda a extremidade da peça deve ser feito esse mesmo processo. Umedece com cola e passa o ralo. Esse processo deve seguir durante toda a peça. Agora vamos aos encaixes. Vamos encaixar aí as duas peças que formam os pés do banco. Vamos passar agora uma mistura de cola um pouco mais densa nas partes que estarão em contato. Não precisa economizar a cola. Encaixou. Muito bem. Encaixamos as duas partes. O próximo passo é colar o tampo, o assento. A gente frisa as duas superfícies de papelão para que elas tenham uma melhor fixação. Depois de frisar e passar a cola, nós vamos colocar um peso. Esse peso ajuda com que as duas peças sejam coladas com mais eficiência, que toda a superfície da peça esteja colada. O próximo passo é colar os nossos pequenos reforços que nós cortamos anteriormente. Repetindo o mesmo processo, frisando a peça com estilete. Vamos passar a mistura mais uma vez de cola, as duas superfícies a serem coladas. Vamos unir as duas peças. Uma coisa para ajudar que as peças fixem melhor, a gente usa pequenos
pedaços de fio, de uma bitola mais grossa, 8 mm, 10 mm, dobramos e fazemos um grampo. Esses grampos ajudam que as peças se fixem melhores. Agora, mais uma coisa para fortalecer esse nosso banco é a mistura de água, cola e serragem ou restos de papelão. Quando a gente corta, tem as sobras. A gente utiliza essa sobra e constrói uma massinha. Essa massinha, ela ajuda que a peça tenha mais força, que ela fique mais firme e ajude as peças a estarem coladas. Depois de passar a massinha, nós vamos preparar a superfície onde colocaremos o assento. É sempre importante utilizar o ralo com cola e mais uma vez fechar os poros do papelão. Depois que a superfície está pronta, nós vamos mais uma vez repetir o mesmo processo que nós fizemos com o molde, só que agora a gente vai marcar a parte onde vai encaixar as pernas do nosso banco. A gente vai desenhar centralizado no assento. E com a ajuda do estilete, nós vamos cortar cerca de 20% de profundidade. É importante que esse corte não vaze de uma peça para outra. Primeiro a gente frisa com o estilete. E depois a gente tira esse pedaço que a gente quer encaixar o nosso banco. Percebem? Nós tiramos uma camada, uma pequena camada. Vamos passar cola onde vai ser encaixado. Sempre importante lembrar de frisar com o estilete. A gente frisa as peças que terão contato umas com as outras para que a cola penetre e assim tenha uma melhor fixação. Agora nós vamos passar também a massinha nesse encaixe para ajudar a fixar melhor. Vamos passar cola na superfície onde vai ser colado. Mais um pouco de cola aqui na superfície. Encaixamos o assento no banco. Depois de encaixar o assento no banco, uma parte importante é que nós vamos amarrar essa nossa peça com ligas de borracha. Aqui nós estamos usando câmara de pneu, pequenas tiras, para que essa peça tenha uma fixação uniforme. Depois de encaixar a peça amarrada, vamos colocar mais uma vez o peso. Vamos deixar aí em torno de 24 horas para que as duas partes estejam coladas. Muito bem, agora vamos para a próxima etapa, o acabamento. Na parte de acabamento, a gente ainda percebe que ainda tem alguns lugares que os poros estão abertos. Então nós vamos mais uma vez usar o nosso ralo nas extremidades. E agora vamos para a segunda etapa, a papelagem. A papelagem é muito importante para ajudar que essa peça seja mais firme e é o principal acabamento. A gente utiliza aqui o saco de cimento. A gente cobre ele com cola e aplica sobre a peça. Aplica os pedaços e isso é bom. Tiras pequenas para ter uma melhor fixação.
Toda a superfície do banco deve ser coberta com o saco de cimento. A gente utiliza essa esponjinha, essa espuma, para evitar que tenha bolhas, que o papelão enrugue. Sempre utilizando os tiras pequenas. Sobre toda a superfície do banco. Uma dica é a gente picotar o papel para os pedaços que têm mais curvas. Vai facilitar aí o processo da papelagem. Muito bem. Depois de papelar, a gente espera algumas horas até que a cola seque. E agora vamos para a finalização do nosso banco. Vamos utilizar duas lixas, uma lixa média e uma lixa fina. Tira um retalho da lixa e vai lixar toda a superfície do banco. Primeiro a gente passa a lixa grossa, depois a lixa média, depois a lixa fina. Com a ajuda de uma esponjinha, de uma espuma, nós vamos cortar um retalho e vamos lixar aí os cantos do nosso banco. Aqui a gente utilizou um pedaço de borracha para evitar o contato com a umidade do chão. Pequenas tiras de borracha colada com cola de contato, que impede então que o chão úmido tenha contato com a peça de papelão. E o último passo é encerar a nossa peça. A cera, ela serve como impermeabilizante, então é muito importante a utilização dela. A gente pega um pequeno pedaço de pano e passa sobre toda a superfície do banco. Com o auxílio de um pano, a gente vai tirar o excesso da cera. Pronto. Temos um banco de papelão e saco de cimento.